São precisamente 7h50. Você está bem? Eu estou ótima, com Jesus no coração, alegria na alma, meditação na palavra e cântico na boca. Que coisa boa! Vamos à reflexão bíblica nesta manhã. Não fuja de Deus, porque Ele te atrapa, Ele te encontra, Ele te acha. Jonas, capítulo 4. E creio que encerraremos hoje com o profeta Jonas. Sua vocação já falamos, a sua fuga, mas também houve um castigo para ele, porque este profeta desobediente era, além de desobediente a Deus, ele não tinha compaixão e nem tampouco empatia pelo outro. Jonas capítulo 4. O descontentamento de Jonas e a resposta do Senhor. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade. Ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Desculpem. Que lição isso nos traz nesta manhã? Nós vemos que Jonas, como já falamos exaustivamente, foi um profeta escolhido de Deus. Deus o mandou a Nínive. Ele foge da presença de Deus, desobedece às ordens de Deus e vai para Tarsis. Mas no caminho, Deus mandou uma tempestade. Quando fugimos de Deus, aguarde a tempestade de Deus. Quando somos escolhidos de Deus e queremos empinar o nariz e ir pelo nosso próprio caminho e acharmos que tudo podemos, tudo somos e tudo fazemos. E quem manda no nosso pedaço somos nós. E aí traçamos o nosso caminho. E não adianta. Porque a Bíblia diz no Salmos 23 e o verso 6, certamente que a bondade e a misericórdia me perseguirão no original. Que aonde você lê na Bíblia é me seguirão. Você vai lá para o original e significa me perseguirão. Aonde você vai, para onde você foge, a misericórdia e a bondade de Deus te perseguem. Não foi diferente com Jonas. Não é diferente com você que sintonizou-nos agora, ou através da TV do canal 14 ou nas nossas plataformas digitais, ou mesmo através das nossas rádios. Não adianta. Às vezes até
mudamos de igreja e outros até fundam igreja para si, pensando que vai aliviar a bagagem, aliviar a carga. Deus está no teu encalço. Ele não te perde de vista. Ele é lindo. Ele é bondade. Ele é misericórdia. Vemos aqui da história deste homem que teria que ir a Nínive, a capital do grande império da Assíria. Era uma nação inimiga do povo de Israel. Mas Jonas teria que anunciar a mensagem de Deus naquela cidade. E todos nós sabemos que já falamos o que Jonas fez. Desobedeceu, não quis cumprir a palavra, foi castigado e finalmente teve que ir ou ir. Teve que anunciar o que Deus queria. E ele sabia que Deus era longânimo, que Deus era misericordioso, que Deus era bondoso, que Deus era maravilhoso, que Deus era compassivo. E era por isso que ele não queria entregar a mensagem. E esse contexto da vida do Jonas nos mostra que o domínio é de Deus. Aleluia. O céu, o mar, a terra, os animais, os seres humanos estão todos na palma da mão de Deus. Quer você acredite ou não, quer você queira ou não. Às vezes queremos ser como João, e João se transformou no apóstolo do amor, no discípulo amado que era amado e que amava. Mas ele disse: "Eu toca fogo aí em Samaria." E às vezes queremos ser assim. Às vezes falamos de Jonas, mas queremos que Deus vingue os nossos inimigos, que nem tenha misericórdia, que nem deles arrependimento, mas que os mate, que, como disse Davi, que os dentes deles sejam todos triturados e quebrados. Isso é o teu temperamento, isso é a tua vingança. Mas quando abrimos espaço para Deus, a coisa é diferente. E Jonas sabia de tudo isso. Ele também sabia que Deus era um Deus de amor e compaixão. Estaria sempre pronto a perdoar e a salvar todos aqueles que se arrependessem, como foi com toda a cidade de Nínive. No capítulo 4, nós vemos o descontentamento do Jonas. Fugiu, não quis dar a mensagem, Deus o encontrou, ele provou da misericórdia e da bondade de Deus para si. Porque muitas vezes o orgulho humano só quer bondade e misericórdia de Deus para si, para o seu benefício próprio. Mas para o outro, é aquilo, né? Que os nossos avós diziam: venha a nós, vosso reino, nada. O outro, nada. Nínive, que se rebente. Nínive, que se acabe. Agora, eu não. Eu sou profeta de Deus. Eu sou escolhido de Deus. E Deus tem que ter um tratamento especial comigo. Sim, querido profeta Jonas. Mas, e o que passa no teu coração? Deus não vê como vê o homem. O homem vê o exterior. O homem sente as palavras. Mas Deus sonda. E sondar é aprofundar. Sondar é partir em pedacinhos e examinar parte por parte, partícula por partícula. Meu Deus, Jonas desgostou-se extremamente. Por que Jonas desgostou-se? Porque o rei de Nínive disse: olha, gente, ninguém come,
ele divulgou, ele proclamou em toda Nínive um jejum. E ele disse: é mandado do rei e dos seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, meu Deus, nem lhes dê pasto, nem bebam água. Foi um barulho, um mugido, uns berros, cada animal que clamava por água e comida. Mas o rei disse: não, não e não, vamos nos humilhar diante da mensagem do profeta Jonas. Mas os homens e os animais estarão cobertos, veja que situação, de panos de saco, e clamarão fortemente a Deus. Vamos rasgar o coração, dizia o rei, vamos gritar a este Deus, vamos clamar a ele. E disse: e se converterão cada um do seu mau caminho. Quem primeiro se converteu foi o rei, porque para ele, quando viu a mensagem, para ele proclamar este jejum, esta adoração, quem primeiro se converteu foi ele. E Jonas já começou a ficar de bicão, bicudo, com raiva, apavorado. E o rei disse: cada um se converta, confesse o seu pecado. E disse: quem sabe se voltará Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Olha que coisa bonita. O verso 10 do capítulo 3. E Deus viu as obras deles e não tinham feito ainda nada. A intenção, se lembra de Daniel? Quando o anjo veio a Daniel, disse: Daniel, desde que inclinaste o teu coração para jejuares e orarem a mim, do céu saiu a ordem. E é isto aí. O povo se inclinou, jejuou, se arrependeu e disse: e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. Oh, glória! Aleluia! Deus se arrepende. E Deus se arrependeu do mal que tinham dito lhes faria e não o fez. Foi isto aí que chateou mais o profeta. Ele disse: tinha que ser como eu pensei, como eu queria, e não como o povo queria. E Deus não deveria se arrepender. E Deus dá uma lição a Jonas. E uma lição terrível. A Bíblia diz que ele desgostou-se extremamente e ficou todo ressentido. Ai, que dor! Deus não fez como eu disse. Eu não queria assim. Eu queria a vingança. Eu não queria misericórdia. Eu queria vê-lo morto. Eu queria vê-la morta. É assim que você está pensando? Se arrependa nesta manhã. Diga: Deus, tenha misericórdia de mim e misericórdia dos meus inimigos. Jonas tinha razão se fôssemos olhar como humanos a querer a destruição daquela gente. Porque a sua família foi vítima dos ninivitas, do sistema diabólico daquela cidade. Mas Deus, a Bíblia diz, Davi, eu acho lindo Davi, aleluia. Davi diz ao coração contrito e humilhado, Deus não despreza, te humilha, deixa de orgulho, vá abaixo na presença de Deus. Deus lhe deu, de onde Deus te tirou, e pensavas que era agora profeta, grande, e que podia traçar o teu caminho. Cuidado, Deus está te falando nesta manhã. Você pode perder-se,
Você pode perder sua família. Você pode perder sua vida conjugal. Só pela sua cabeça dura. Ô Jonas, Deus fala contigo nesta manhã. Arrepende-te. Não fica ressentido. O ressentimento é algo terrível. O ressentimento traz amargura. O ressentimento cria uma árvore amarga dentro de você. E os frutos de uma árvore amarga é amargura. E assim mesmo Jonas, ele ficou ressentido e foi orar. Menos mal. Mas foi orar xingando a Deus. Foi orar repreendendo a Deus. E a Bíblia diz que Jonas orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, me precavi, fugindo da tua presença para Tarsis. Pois sabia que... Mas que coisa! Como é que um profeta de Deus fugiu da presença de Deus? Ele diz o motivo. Porque eu sabia que tu és um Deus piedoso. Ora, e a misericórdia só é para você, Jonas? Não é para o próximo, por mais maldade que ele tenha, por mais armadilha que ele tenha feito para lhe fazer tropeçar, ou por mais prejuízo que trouxe a você, a sua família, você só quer misericórdia para você e juízo para o outro. Isso é muito sério no reino. É um preço muito alto que pagamos. Jesus diz lá em Mateus 5, se você não fizer isto, dá de comer ao inimigo, dá água para ele, orar por ele, você não será filho do Altíssimo. É muito sério no reino. E a Bíblia diz que Jonas disse: eu me preveni, disse: vou tirar o corpo, porque ele é bom e eu quero que ele seja ruim. Ele é bondoso e eu quero que ele amaldiçoe essa gente. Eu não quero que ele use de misericórdia. Ele é longânimo e eu quero que ele haja rápido. Não é assim que você está pensando? E Jonas disse: e tu és grande em benignidade, que te arrependes do mal. Eu não quero que o Senhor se arrependa. Aí ele disse: é melhor me matar. Já pensou? Que pedido. Peço-te. Ele pediu direto a Deus. Enquanto Elias pediu para morrer, porque se sentiu sozinho e achava-se mais seguro nas mãos de Deus. Jonas sabia que estava mal criado. Ele estava em desobediência. Ele estava xingando a Deus e ainda pedindo para Deus o matar. E para onde você iria, Jonas, se Deus atendesse a sua oração? Peço-te, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento, essa tua manha, essa tua ira, essa tua birra. Então Jonas saiu da cidade e não quis mais conversa com Deus. Sentou-se ao oriente, fez uma cabana, mas não tinha cobertura. Assentou-se ali, tinha uma sombrazinha, ele ficou. Aí diz: para ver o que aconteceria à cidade. Eu já reclamei de Deus, eu vou me sentar aqui e quero ver o que ele vai fazer lá. Eu não quero nem saber. Aí Deus, que Deus bom, que Deus misericordioso. Já estamos terminando, que pena. Aleluia. E fez o Senhor Deus. Nasceu uma boboreira. Que lição Deus nos dá. Aleluia. Que subiu por cima de Jonas, o cobriu, fez sombra na sua careca, na sua cabeça.
Tudo indica que ele era calvo, a fim de o livrar do seu enfado, para que ele não tivesse uma insolação. Veja que Deus bom. Você serve a este Deus. Você ama este Deus. Você adora este Deus. A Bíblia diz que este profeta rebelde, descontentuoso, ele ressentido, mas Deus teve compaixão dele. Olha, quando ele viu a sombra da aboboreira, a Bíblia diz, pode ler aí o verso 6, Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Nem sequer eu creio que ele disse, Deus, tu te lembraste de mim. E Deus fez aquilo para tocar o coração, para tocar o sentimento do Jonas. Para Jonas raciocinar, ora, Deus é bom, Ele é misericordioso. Ele foi misericordioso comigo, porque foi um milagre. Essa aboboreira não tinha nada aqui. Ela nascer, ela crescer, ela fez sombra na minha cabeça. Esse Deus, na verdade, é bom. Mas o Deus que cria a sombra é o Deus que manda o bicho. A Bíblia diz, eu estou terminando, minha hora passou. Mas a Bíblia diz que quando Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira, a Bíblia não diz que ele agradeceu a Deus se ele estava emburrado com Deus, se ele estava bicudo com Deus, porque Deus não fez o que ele queria. Aí Deus disse, é assim, vou mandar um bicho, bichinho. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte. A alegria de Jonas durou pouco. Ao subir da alva, o bicho veio, feriu a aboboreira e esta secou. Aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso. Deus é demasiado bom. Deus é maravilhoso. E Deus cuidando do profeta mal criado. A Bíblia diz que Deus mandou um vento calmoso oriental. Bem quieto. E o que é que aconteceu? O sol queimou a careca do Jonas, a cabeça do Jonas, e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor é me matar do que eu viver. Aí Deus aparece e concluiremos. Deus aparece a Jonas e diz, é acaso que assim te enfades e queiras morrer por causa da aboboreira? Que te protegeu, que te livrou, e só porque eu tirei e você levou o sol na cabeça, agora quer morrer? Só por causa da aboboreira? E ele disse, é justo. Olha, Jonas, é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor, tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste nem a fizestes crescer, que em uma noite nasceu, e em uma noite pereceu, e eu, como Deus, hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. E o que é triste é que a história termina aqui. Ninguém sabe o final do profeta fujão, desobediente e ressentido. Se cuide também. Amém.